Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano Leal com mais uma aula. Mas antes da gente iniciar a aula, peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí no sininho para que você possa receber os vídeos em tempo real. Também siga nossa página lá no Instagram, Ciência Sem Segredo, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Para que você possa também dar uma conferida na nossa página no Instagram lá, tudo bem, gente? Pessoal, é o seguinte, a gente hoje vai iniciar uma série de aulas falando sobre reino Plantae. Tudo bem, gente? Então, a gente vai começar então a falar sobre o reino Plantae falando das características gerais desse reino. Então, começando aí. Então, o reino Plantae, na verdade, é composto, claro, por todas as plantas, e as plantas são seres autótrofas fotossintetizantes. Então, a gente sabe que essas plantas vão possuir, né, pigmentos que vão absorver luz para que haja a realização da fotossíntese. Uma outra característica das plantas, de um modo geral, é que são pluricelulares e possuem tecidos verdadeiros. O que significa isso, Fabiano? Ter tecidos verdadeiros. Significa que as células em partes dessas plantas são diferentes umas das outras. Então, a célula presente na raiz é diferente da célula presente no caule, que é diferente da célula presente na folha, e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Então, apresentam tecidos verdadeiros. Inclusive, é uma característica que diferencia as plantas das algas verdes, certo? E das algas de modo geral, né? Das algas pluricelulares. Algas não têm tecidos verdadeiros, enquanto que plantas têm tecidos verdadeiros. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre algas, dá uma conferida também na nossa aula lá sobre reino protoictista, na parte que fala sobre algas. Tudo bem, gente? Olha só, perdão. Agora, as plantas possuem também pigmentos, né? Como eu tinha falado lá no início. Esses pigmentos, na verdade, servem para que haja a absorção da luz para que a planta possa fazer fotossíntese. Existem, na verdade, vários pigmentos, tá, numa planta. Só que aqui a gente vai detalhar 3, sendo que o principal pigmento é a clorofila. Então, cerca de 90% da luz é absorvida a partir da clorofila, que é um pigmento que dá coloração verde a ela. Tá aí a cor, especificando também a cor do pigmento, tá bom? A cor da tinta aí, especificando a cor do pigmento. Existe também, né, outros pigmentos. Nós dizemos que são pigmentos acessórios à fotossíntese. No caso, a eritrofila, que é um pigmento vermelho, e a xantofila, que é um pigmento amarelo. Esses aqui são auxiliares na absorção da luz. Então, aqui no caso, ó, 10% da luz é absorvida por esses outros pigmentos. Só que o principal pigmento, como nós vimos aí, é a clorofila. Então, à medida que a planta vai perdendo suas folhas por um processo que é natural, a clorofila deixa de ser produzida e aí vai sobressair ou a eritrofila ou a xantofila. Por isso que a folha fica amarelada, né? Ou avermelhada. Tudo bem, gente? Continuando ainda as características gerais do reino Plantae. Então, são seres eucariontes. Significa, então, que suas células possuem núcleo e organelas membranosas. A gente vai ver daqui a pouquinho aí como é uma célula, né, geral aí de uma planta. Possuem parede celular. Parede celular, na verdade, tem a função de quê, gente? De fazer com que a planta, a célula, não estoure devido ao excesso de água. Porque a planta precisa armazenar água. E a gente vai ver daqui a pouquinho falar sobre vacúolo e você vai ver como isso ocorre. Então, só que a parede celular em plantas, né, é composta por uma substância que é a celulose. Inclusive, é a componente orgânico mais abundante na natureza, ou seja, o que mais tem na natureza de composto orgânico é a celulose. As plantas também, né, na verdade, constituem a base da cadeia alimentar terrestre. Sem plantas não existiria vida como nós conhecemos aí. Né? Então, ela é a base da cadeia alimentar terrestre, ou seja, ela produz glicose e essa glicose serve de alimento para os seres que são herbívoros e os seres que são herbívoros servem de alimento para os carnívoros e assim sucessivamente. Então,
tem que ter alguém que produza essa energia, né? No caso, a glicose. E quem vai produzir no ambiente terrestre são as plantas, tá bom, gente? Uma outra característica, além disso, claro, né? A gente pode também detalhar aqui, ó, que além da produção da glicose, né, lá na fotossíntese, deixa eu colocar aqui, ó, glicose, né? Produção da glicose, também as plantas vão liberar uma certa quantidade de gás oxigênio, que é o O2, e que é o gás que é utilizado, claro, nós sabemos, né, no processo de respiração, tá? No processo de respiração. Tudo bem. As plantas, gente, reproduzem-se por alternância de gerações. O que significa isso? Ele vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada lá no seu ciclo de vida. Então, alternância de gerações significa, gente, que as plantas vão ter uma fase sexuada, certo? E uma outra fase da reprodução é a assexuada. E aí, à medida que nós formos vendo aí os grupos, a gente vai detalhar sobre isso. Tá? Então, a gente vai ver sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que é tema para as nossas próximas aulas aí. Tudo bem? A gente vai ver exatamente o ciclo de vida de cada um desses grupos de plantas. E isso aqui vai ficar muito claro para a gente. Tá? Então, olha só. Então, saindo das características gerais, a gente então vai ver, como eu tinha prometido a vocês, como é a célula aí de um vegetal. Aqui as estruturas básicas, tá, de uma célula vegetal. Então nós temos aqui o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais, para diferenciar um pouquinho. Então olha só, começando de fora para dentro, temos aqui a parede celular, que é essa estrutura aqui em verde. Como eu falei para vocês, a parede celular tem uma constituição de celulose, e tem a função, né, gente, de evitar o rompimento da célula. Então, a função da parede celular evita o rompimento da célula. Evita o rompimento da célula. Rompimento da célula. Pois bem, devido ao excesso de água, né, gente? Indo um pouquinho mais para dentro, temos aqui a membrana plasmática, que está representado aqui em amarelo. Membrana plasmática, na verdade, né, é uma estrutura que está presente em todas as células. Tá? Todas as células têm membrana plasmática. Só que eu queria chamar a atenção que a constituição, na verdade, também dessa membrana é a mesma, tá? Composta por fosfatos, por lipídios, por proteínas e assim vai, né? Só que aqui eu quero chamar a atenção só em uma coisa. A membrana plasmática das células vegetais não tem colesterol. Então, o vegetal não tem colesterol, só nas células animais. Então, ó, aqui eu posso dizer que são, ó, uma membrana sem colesterol. Então, sem colesterol. Não é à toa, gente, que os óleos aí, de um modo geral, né, esses óleos de soja, óleo de canola e assim vai, né, óleo de girassol, não tem colesterol, tá bom, gente? Óleo não tem colesterol porque nas células vegetais não tem colesterol na membrana. Indo um pouquinho mais para dentro, temos aqui o citoplasma, tá, que é a região aí, né, a maior parte do interior da célula vegetal é o citoplasma. E o citoplasma, na verdade, nós temos aqui onde nós encontramos as organelas, e onde também ocorrem a maior parte das reações químicas de uma célula. Então, também é um local, ó, onde ocorrem as reações químicas. As reações químicas. Tudo bem.
Indo um pouco agora para dentro do citoplasma, nós temos as organelas, né? Citei aqui, só coloquei algumas, né? Então, por exemplo, aqui o cloroplasto, certo? Onde se encontra a clorofila, né? Cloroplasto, nós falamos um pouquinho lá na característica geral, é a organela que possui a clorofila, e a clorofila, por sua vez, é o pigmento que absorve luz para que haja a realização da fotossíntese. Além disso, claro, tem o núcleo, né? E o núcleo, gente, é onde possui o material genético da célula, né? No caso aqui da planta, o material genético é o DNA. E aqui, uma organela importantíssima para os vegetais, que no caso é o vacúolo. O vacúolo, gente, ele ocupa grande parte do citoplasma, tá? De uma célula vegetal. Célula animal não tem vacúolo, exatamente por um motivo simples. O vacúolo, gente, tem a função de armazenamento de água. Vou colocar aqui, armazena água. Agora, por que planta armazena água? Planta armazena água porque ela nunca sabe quando vai chover de novo, né? E a planta fica muito à mercê, fica, né, dependendo das condições do ambiente, ou seja, dependendo da chuva. Então, quanto mais água ela puder acumular dentro do vacúolo, melhor para ela, porque no momento de falta de água, né, momento prolongado sem chuva, ela vai utilizando a água do vacúolo para poder continuar seu metabolismo, ou seja, continuar realizando as suas reações químicas, né? E a reação química depende da água para que ocorra. Tudo bem, gente? Além disso, o vacúolo também tem uma função secundária. O vacúolo também pode, armazenar, além de armazenar água, ela também pode armazenar pigmentos. Pigmentos. Quais pigmentos? Pigmentos que vão dar coloração às pétalas das flores. Tudo bem, gente? Então, pigmentos que vão dar coloração a pétalas. Ok. Então, tá aí, estão aí as estruturas básicas de uma célula vegetal. Tudo bem. Saindo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das plantas. Então, as plantas são classificadas em 4 grandes grupos. Estão aí para vocês. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Olha só, a gente vai completar esse quadro com algumas informações. Primeiro, gente, olha só, as briófitas. Briófitas foram os primeiros grupos de plantas a surgirem no planeta. Então, a gente vai colocar aqui só algumas características principais, tudo bem? Briófitas, primeiro, gente, elas não têm vasos condutores, tá, de água e sais minerais. Então, eu posso dizer que as briófitas são, então, avasculares. Avasculares. Já as pteridófitas foram os primeiros indivíduos, primeiras plantas a apresentarem tecidos de condução de água e sais minerais e de glicose. Então, a partir das pteridófitas, foram as primeiras plantas, então, que nós chamamos de vasculares. E todas as outras continuaram tendo esses vasos de condução. A gente vai falar mais sobre eles quando a gente falar sobre os grupos aí separadamente. Tudo bem? Então, aqui só dando uma visão geral para a gente poder diferenciar um pouquinho as características de cada grupo. Então, os gimnospermas também são plantas vasculares e as angiospermas também. Também. Em relação, gente, no caso, presença ou não de sementes. Então, vamos lá. Briófitas não têm sementes, certo? Então, não possuem sementes. Vou colocar aqui, sem sementes. Pteridófitas, que são as samambaias. Briófitas são os musgos, né? Lá o limo, tal.
Pteridófita, samambaia, principal representante, também não tem semente. Então, ó, também sem sementes. Gimnosperma, aí sim começa a apresentar sementes. Ó, plantas que possuem sementes. A gente vai ver depois a importância da semente para os grupos que possuem ela, tá? A gente vai falar isso bem depois. Então, quando falarmos sobre gimnospermas. Então, fiquem ligados aí. E as angiospermas também têm sementes. É o caroço do fruto, né? Também tem sementes. Vamos lá, gente. Em relação também a outras características. A dependência da água para a reprodução. Então, no caso, a briófita depende da água para se reproduzir. A gente vai ver isso no ciclo de vida das briófitas. Então, aqui sim, ó, água para a reprodução. Então, ó, água para a reprodução. As pteridófitas também precisam de água para se reproduzir, certo? Então, também necessitam da água. Então, ó, aqui eu vou colocar também que depende da água para a reprodução. Em relação às gimnospermas, gente, já não precisa de água para reprodução. Então, ó, no caso, ó, não necessitam da água para a reprodução. A gente vai ver o que foi, o que é que essas plantas têm que já não mais necessitam da água para se reproduzir. E as angiospermas também não necessitam da água para a reprodução. Não necessitam da água para a reprodução. Ok. Em relação, gente, à presença, então, de frutos, né? Por exemplo, então, briófita sem frutos, pteridófitas também sem frutos, gimnospermas também não apresentam frutos, né? O pinheiro, por exemplo, né? O gimnosperma não tem frutos. Já as angiospermas, todas as plantas frutíferas, né? Então aqui sim, ó, tem frutos. Tem frutos. Em relação à flor, musgo não tem flor, então sem flores, sem flor. Pteridófita, samambaia também não tem flor. Gimnospermas também não tem flor, apesar de que alguns autores consideram a estrutura reprodutiva dela como se fosse uma flor primitiva, mas não é uma flor como nós conhecemos, né, com pétalas, tudo bonitinho. E as angiospermas têm flores. Tem flor. Opa, fruto não, Fabiano, flor. Então, tem flor. Tudo bem, gente. Então, dá um tempinho aí. Tire uma foto dessa tela aí, que tem um resuminho aí das principais características que podem diferenciar cada grupo aí. Tire uma foto dessa tela aí, por favor. Pronto. Ok. Então, gente, seguindo agora, saindo das características que a gente diferencia
os grupos, a gente pode montar, então, uma árvore genealógica, tá? A partir aí desses indivíduos. A gente pode montar essa árvore genealógica com as principais características que nós vimos aí. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho um grupo externo, que são as algas verdes, tá? Que deram origem aos primeiros grupos de plantas, que foram as briófitas. O que é que tinha, então, nas algas verdes? Clorofila. Então, a clorofila permaneceu nos grupos de plantas. Todas as plantas terrestres têm clorofila, então isso permaneceu lá. Tá? Agora, o que é que vai diferenciar, então, no caso, as algas verdes dos primeiros grupos de plantas, que foram as briófitas? Então, aqui nesse caso, o que é que ocorre? As briófitas e todas as plantas terrestres têm embrião retido, ou seja, dentro do gametângio feminino. Ou seja, gente, o embrião agora desses indivíduos ficam dentro de uma plantinha feminina, protegido, o que não ocorria nas algas, certo? Então, é o que diferencia aí as algas das plantas. Essa primeira característica aqui, embrião dentro de uma estrutura feminina. Então, ao contrário das algas que lançavam lançam os gametas na água, e os gametas se encontram fora do corpo da planta mãe. Então, formava o embrião fora do corpo da planta mãe, então o embrião não era protegido por ninguém. Já no caso aqui das briófitas, né, ocorre, e de todas as outras plantas, a gente vê de acordo com cada ciclo de vida aí deles, que isso não ocorre, né? Ou seja, o embrião fica protegido pela célula, ou melhor, por células, né, lá dentro do organismo lá da planta. Agora, o que é que diferencia, então, as pteridófitas, grupo das samambaias, por exemplo, né, das briófitas? Nós vimos lá na tabelinha que nós montamos antes. Ou seja, as pteridófitas já começam a apresentar vasos condutores de seiva. Quais seriam esses vasos condutores? Dois aí, tipos. Os vasos chamados xilema, que conduz água e sais minerais do solo, né, da raiz em direção às folhas, e um outro vaso, que é o floema. Floema, então, conduz glicose das folhas em direção à raiz. Então, dois vasos condutores que permitiram, inclusive, as pteridófitas a crescerem mais do que as briófitas, porque agora elas podem transportar a água de baixo para cima e transportar a glicose de cima para baixo. Ok. Agora, o que é que diferencia, então, gente, as gimnospermas das pteridófitas? Nós vimos lá na tabelinha também. Pteridófitas, nós temos, na pteridófita, nós não temos sementes. Já nas gimnospermas, vão apresentar sementes. E, por último, o que é que diferencia as angiospermas das gimnospermas? A presença das flores e dos frutos. Né, gente? Então, presença de flor e fruto é o que diferencia as angiospermas dos todos os outros grupos de plantas que vieram anteriormente a elas. Tudo bem, gente? Então, nós vimos aí as características gerais das plantas, vimos um pouquinho sobre cada grupo e, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Tudo bem, gente? Continue acompanhando aí que a gente vai ter mais aulas falando sobre os grupos de plantas aí. Então acompanhe a sequência toda para que você possa ter uma visão geral das plantas. Tudo bem, gente? Um grande beijo a todos. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Grande beijo e até mais.